Paz e graça aos meus irmãos nesta manhã, aos que estão aqui neste templo e aos que podem em casa participar pela internet. Eu recebi um e-mail semana passada de uma irmã que morava aqui em Salvador e por questões de trabalho do marido passou a morar no interior lá do Ceará. E tem acompanhado sempre que pode a esse culto pela internet. E declarou que tem sido muito abençoada e que Deus continue realmente abençoando a vida dela, bem como a de todos quantos podem, através desse recurso, participar do culto. E eu falei com ela, mandei um e-mail respondendo, e eu disse assim, que bom saber que muitos, como a senhora, pode assistir ao culto pela internet e tal e tal. Aí ela respondeu a minha resposta, e disse assim, disse que ela não assistia ao culto pela internet, ela participava do culto pela internet. E realmente foi uma boa correção, e esse deve ser mesmo o espírito de quem participa. Afinal de contas, Deus está no coração de quem sinceramente acompanha esse momento, essa ministração. Louvado seja o seu nome. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35, apenas esses 3 versículos, os 3 primeiros versículos. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Agora volte algumas páginas. Vamos ao Gênesis. Gênesis. Abra aí, por favor, no capítulo 1, o verso 31, e continuando no capítulo 2, até o verso 3. Gênesis capítulo 1, verso 31, que diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aplique o Senhor a sua palavra ao meu e ao seu coração nesta manhã. Não somos sabatistas.
Não vivemos mais sob o regime da lei. Vivemos sob a graça. No entanto, a palavra de Deus é eterna. E toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação e para o aperfeiçoamento dos santos. Quem disse essa palavra foi alguém que só tinha nas mãos o texto do Velho Testamento. Não havia ainda o Novo Testamento escrito. E o apóstolo Pedro, com apenas o texto do Velho Testamento nas mãos, ele disse que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, foi dada como fruto de elucidação humana, do pensamento humano, mas homens santos, inspirados por Deus, falaram da parte de Deus para a sua igreja. Logo, o Velho Testamento continua de pé para mim e para você. Esses dois textos que eu li são textos que a gente encontra no chamado Decálogo, os 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem teu servo, nem o estrangeiro tua porta adentro. Porque o Senhor em 6 dias fez o céu e a terra e tudo quanto neles há, mas no 7º dia ele descansou. Não somos legalistas. Não vivemos debaixo da lei. Mas eu quero falar a você nesta manhã, é que o sábado, conquanto seja um item do decálogo, da lei de Moisés, ou a lei recebida por Moisés para o povo de Deus, o sábado é anterior à lei. A palavra sábado, ou Shabat, no hebraico, significa descanso. É algo que está acima da lei. Antes da lei e depois da lei. A igreja cristã primitiva, a igreja neotestamentária, a nossa igreja, a nossa dispensação, entendeu a mensagem e resolveu acolher, adotar o seu sábado, o seu dia de descanso, consagrado ao Senhor. Esse dia passou a ser chamado o dia do Senhor, que é o domingo, o primeiro dia da semana, por uma razão espiritual. Foi o dia em que o nosso Senhor ressuscitou. Ou seja, o dia da ressurreição é o dia da nossa vitória. É o dia em que a igreja se reúne para celebrar a sua vida eterna em Cristo Jesus. Em todas as eras, o domingo passou a ser o nosso sábado, ou o dia santificado ao Senhor.
E eu quero destacar, eu li os dois textos para mostrar isso. Êxodo 35 é o decálogo, é a lei chamada a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Mas o texto de Gênesis é a lei moral e espiritual de Deus para nós. A questão do sábado não está ligada diretamente ao homem, mas primeiramente a Deus. O texto que eu li diz assim: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, ele fez, ele descansou nesse dia de toda a obra que fez. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Porque nele Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. O dia de descanso é o dia do Senhor, não nosso. É uma referência ao descanso sagrado do Senhor. Não é uma imposição da lei. Quando a lei foi instituída, veja depois, confira em Êxodo capítulo 20, foi uma lei fazendo referência ao que já havia sido instituído, e a lei diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A instituição divina é um elemento espiritual, não algo devocional, eclesiástico, vontade humana. É um preceito divino para nós e para todas as gerações, fazendo referência ao descanso de Deus, que aponta para a vida eterna. Vou lhe dar uma referência bíblica para isso. Quando abrimos a carta escrita aos Hebreus, está dito ali que aqueles que prevaricam, que vivem no pecado, não entrarão no descanso de Deus. E na tradução chamada Septuaginta, que é uma tradução grega do Velho Testamento que é em hebraico, é a mesma palavra que é usada em Hebreus, na carta aos Hebreus, não entrarão no meu descanso. É a mesma palavra que é usada em Gênesis capítulo 2, falando a respeito do dia que Deus santificou. Ou seja, quando nós, em obediência, santificamos um dia para o Senhor e consagramos esse dia para as coisas espirituais, não apenas estamos obedecendo a palavra de Deus, como estamos apontando para o que está diante de nós. Porque o Velho Testamento nos traz as sombras das coisas que hão de acontecer. Os extremos não são legais. É perigoso buscar os extremos. O mais difícil é o equilíbrio. Mas essa deve ser nossa motivação sempre. O radicalismo sempre traz dores.
E nós temos uma tendência natural e humana de extremar. E como sempre, hoje também existem esses extremos a respeito dessas coisas também. Existem, por exemplo, aqueles que dizem: não, todos os dias são iguais. Não há diferença alguma entre o domingo, a segunda, a terça, a quarta, qualquer outro dia. Todos são iguais. E há aqueles que, do outro lado, acreditam que há um elemento místico que envolve o sábado, que foi ontem, ou que envolve o domingo. Parece que há uma nuvem diferente, o sol é diferente, o vento é diferente, é um dia diferente nesse aspecto místico. São extremos. Não há nada de diferente no dia como expediente. O sol nasce e se põe, igual amanhã, igual foi ontem. O dia é diferente para nós, que o santificamos para Deus, para as coisas de Deus, para o exercício espiritual, para a reflexão, para o descanso familiar, para o recolhimento e para o investimento no exercício espiritual. Para nós é diferente. Nós é que o fazemos diferente. Se você, por alguma razão, estiver em viagem, ou estiver num lugar diferente, dormir 3 dias e acordar, e não souber que dia que é igual, não faz diferença. A diferença nós é que fazemos, pela consciência do significado das coisas espirituais. Queridos, olhem na minha direção. O que nos faz, o que nos mantém piedosos, fervorosos, é a consciência dos significados espirituais. Vou lhes dar alguns exemplos. Se você estiver dispersivo e disperso, alienado, alheio, despercebido, afastado das coisas de Deus, desviado dos propósitos de Deus. Como exemplo, a Santa Ceia do Senhor não passa ou não passará de um rito. Um rito, um momento do culto, um pão que se come, um gole de vinho, de suco de uva que se bebe. Mas o significado da coisa perpassa o coração, a mente, a vida, a alma daquele que está ligado em Deus. Que ao participar desse solene momento, sai daqui verdadeiramente alimentado com as coisas de Deus, fortalecido, rejuvenescido espiritualmente, porque o significado está preservado nele. O culto, para o despercebido, pode ser um encontro social, um encontro religioso. Mas para aquele que está buscando a Deus, o culto é um encontro com Deus. Porque ele vai além da reunião. Ele se deixa, se entrega ao significado do culto. Para o despercebido, estava pensando nisso esses dias. A liderança, os líderes instituídos, pastores, presbíteros, são pessoas comuns como você e eu. Mas no reino, no âmbito espiritual,
Há um significado. E é por isso que o despercebido, desatento, alienado, desrespeita a sua liderança. É um exemplo, não aconteceu não, eu estou dando só um exemplo para ilustrar. E é por isso que um ancião de cabeça branca, crente, piedoso, ao ver um seminarista, que nem foi ordenado ainda ministro, mas está se preparando dentro da vocação que recebeu, é reverenciado por aquele ancião, é respeitado por aquele ancião, não pela pessoa, pelo personagem, pela figura que está ali, de um jovem ainda. É porque o ancião entendeu o significado que está por trás da pessoa. A igreja é muito mais do que a denominação, do que um templo cheio de pessoas. A igreja tem um significado espiritual. Os meios de graça que temos, quando eu pego este livro da capa preta, para muitos pode ser somente um livro. Um livro. Um livro com conteúdo espiritual. Para o crente não é isso. Para o crente, este livro é a boca de Deus. E por isso, ele tem um respeito inexplicável, até pelo livro. Até pelo livro. Que o homem natural não entende isso. É igual uma roupa que a gente põe para vir à igreja. O desapercebido, o desatento, o alienado, que estou classificando, você entendeu? Você entende do que é que estou falando? Poderia vir com qualquer roupa, chinelo, de camiseta, totalmente. Mas por que a gente põe uma roupa boa, bonita, para vir à casa de Deus, toma um banho, se perfuma? Não sei você, pode ser que você seja mesmo por vaidade. Mas o crente não é por isso não. Ele faz isso porque vem à casa de Deus. Sabe aquela coisa de inaugurar aquela roupa na igreja? Comprou um sapato, tem até uma festa, mas ele deixa para inaugurar na igreja. Porque a nossa casa, a casa de Deus. Sabe essa motivação santa de alguém que entendeu o significado espiritual das coisas? Eu ia passando com um pastor muito piedoso numa rua no Recife. No Recife. Sabe o que é que ele me disse? É um pastor solene, sempre muito solene, muito prudente, muito sábio. E a gente parou assim na rua, eu ia com ele no carro, o semáforo lá na frente, e o trânsito muito travado, muito lento. Ele disse, está vendo aquele senhor ali? Era um jovem senhor, vendendo com uma banquinha, pequena mesmo, balas, que no Recife são confeitos. Vendendo balas de banana, aquela bala de banana com açúcar em cima. Tem um nomezinho. Nego Bom. É isso? Nego Bom. Vendendo Nego Bom. E o vendedor estava de terno, gravata, na rua vendendo. E alguns segundos que a gente ficou, algumas pessoas paravam, passavam, compravam e tal. E aquele pastor me disse, olha, eu passo sempre aqui, e aquele senhor ali está sempre assim, elegante, vestido, vendendo ali o Nego Bom. Agora eu lembrei, ele falou Nego Bom mesmo. Vendendo o Nego Bom. E eu vejo muita gente compra mesmo e tal.
E aí eu não imaginava que ele ia dar o desfecho que deu na conversa. E ele disse assim: se ele, vendendo um nego bom, se veste daquele jeito ali, imagina eu para pregar o Evangelho de Cristo. Significado. Pequenos gestos podem revelar uma consciência elevada, grandiosa, de um conteúdo que carregamos das coisas de Deus. Eu já observei várias pessoas, aqui mesmo na igreja, às vezes recolhendo um boletim que alguém esqueceu no banco, e ela vai e colocou ali na janela onde ficam os que restam, quando restam. Talvez a pessoa não soubesse que eu estava observando. Um gesto de quê? De cuidado, de zelo. De zelo. Eu vi lá fora, já faz alguns meses, mais para o começo do ano, uma pessoa aqui da igreja, lá na porta, depois de uma escola bíblica dominical, o povo saindo, a pessoa encontrou um boletim amassado lá na calçada, em frente à Faceba. A pessoa voltou, pegou o boletim e começou a desamassar e colocou dentro da Bíblia. E eu vi que a pessoa já tinha um boletim, mas eu acho que ela pensou assim, que aquilo era muito caro. Ali era uma história da igreja, ali representava a nossa história, a nossa igreja. E é uma pessoa que eu sei que é zelosa pelas coisas de Deus. Não era pelo valor intrínseco do papel, porque são bens materiais, mas revelam coisas maiores que estão dentro de nós, os significados. Queridos, o que é que nós temos feito com o dia do Senhor? Com muita honestidade eu falo a vocês, eu não sou nem dos que reverenciam o dia como sendo uma coisa mística e mágica, mas também não sou dos que acham que é um dia como outro qualquer. Eu acredito que a segunda-feira é um dia especial, porque Deus está presente na segunda-feira. Na terça, na quarta, todo dia é um dia do Senhor, é um dia de bênção, um dia de viver na presença do Senhor. Mas o domingo é o dia que a igreja cristã celebra o Cristo redivivo. É um dia que eu amo. É o dia da igreja se reunir. É o dia do Senhor. Nesse sentido, é diferente mesmo. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos esvaziando o significado desse meio de graça. Para muitos, o dia de domingo tornou-se de fato um dia comum. Abandonaram a congregação. Usam o dia do domingo para qualquer outra atividade, como qualquer outro dia. E isso não agrada a Deus. Para tudo há uma desculpa. É o cansaço da semana. É uma programação de amigos. Um aniversário, um batizado, uma festa. Ir à praia, ao supermercado, fazer compras, ir ao shopping. Não vir à igreja à noite porque vai para o Barradão, porque vai para outro lugar, um campo qualquer. Ou para o cinema. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é do Senhor.
Os mais jovens não sabem disso. Os mais jovens, assim como Aldeir, os mais jovens não sabem disso. Mas, há algumas décadas, a igreja, os ministros, os mestres, instruíam a igreja, zelavam por isso, para que ninguém da congregação se envolvesse em outras tarefas no dia de domingo que não fossem tarefas sagradas. Se você não sabe, dia de domingo era muito comum a igreja ter o seu período de escola bíblica dominical e à tarde um trabalho de evangelização e enfim à noite o culto de adoração. Vocês lembram disso? Porque era um dia consagrado ao Senhor. Eu, que não sou tão velho, me lembro, e já li em atas de igrejas de tempos ainda mais antigos, de várias pessoas que foram disciplinadas na igreja, disciplinadas, afastadas da comunhão, deixaram de participar da ceia do Senhor, porque no dia de domingo foram andar de bicicleta no parque, fazer compras em um supermercado. Foram vistas num lugar público que não a igreja, fazendo alguma coisa que não sagrada. Foram disciplinadas, não foram poucas. Hoje, a igreja está se tornando um ambiente social coletivo. Um lugar onde as pessoas escolhem ir. Escolhem, inclusive, o expediente, se vai de manhã ou se vai à noite, o que é mais cômodo, o que é mais conveniente. Escolhem de acordo com quem vai pregar a mensagem do Senhor, ou de acordo com o que é que vai ter na igreja hoje. Tem alguma programação diferente na igreja? Tem algo para oferecer? O sentido se esvaziou. E seguramente Deus não se agrada disto. E o que eu estou falando nessa manhã não é uma opinião deste ministro que vos fala. Não é uma opinião minha. Eu estou expondo a palavra de Deus. Isso é antes da lei. O próprio Cristo obedeceu a isso. Instituiu isso. Zelou por isso, por um dia de descanso sagrado. A igreja cristã, os apóstolos, zelaram por isso. A igreja reformada resgatou isso. Mas a igreja contemporânea, chamada pós-moderna, com os seus links, suas opções, seus recursos tecnológicos, onde você pode acompanhar o culto pelo seu celular. Onde você estiver. E você tem uma galeria de escolhas. Hoje eu quero um culto mais pentecostal. Aí vai lá na lista, tem vários. Você escolhe, inclusive a formatação. Não, hoje eu quero um louvor que me fale a alma. Vai lá e seleciona. Ouve o que quer. Não, hoje eu estou precisando, hoje eu quero alegria. E aí vai, seleciona e ouve o que quer, onde quer. Sem compromisso com a sua igreja, com este lugar, conosco, com a história deste lugar. E depois você vai chorar, você que é casado, que tem filhos, porque os seus filhos também não querem saber da igreja, nem do domingo. Chega domingo, você está lá às vezes, e eu já ouvi alguns casos, de serem os filhos que procuram acordar os pais para virem à igreja. E os pais estão tão cansados, mas não estão cansados por outras razões, não. É porque no sábado
foram dormir muito tarde, foram ver um filme até tarde, foram para um passeio e voltaram muito tarde, e no domingo precisam dormir até mais tarde, e os filhos, enquanto eles dormem, ficam no computador, e depois vamos chorar, porque os filhos estão no mundo. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de a igreja se reunir para adorar, para cultuar, para celebrar o Deus vivo. Vou aproveitar a oportunidade, eu coloquei no boletim, para você ter como uma referência posterior para consulta, mas eu vou falar nessa oportunidade, dentro desse contexto. Eu já disse algumas vezes assim, irmãos, ao saírem, não saiam correndo. Aproveitem a porta da igreja para um bate-papo com os irmãos, para aquela confraternização saudável e necessária. Eu lembro que eu brinquei, às vezes que eu disse, ilustrando assim, nada vai ser mais importante do que isso que estamos fazendo, nem mesmo o fantástico, nem mesmo isso. Saí dando uns exemplos, eu lembro bem disso. Mas o que ocorre é que é pior do que isso. Algumas vezes a gente passa muita vergonha aqui. Vergonha. Vergonha mesmo. De a gente não poder ou não preferir dar aquela, sabe aquela palavra de autoridade, mas que não é agradável de ouvir? Termina a escola bíblica dominical. Às vezes tem um pregador de fora, um convidado. Gente usada por Deus. Gente que é um privilégio, uma honra de a igreja ouvir. Aí a gente, para aproveitar ao máximo uma pessoa assim, usa todo o tempo, enxuga a programação, enxuga a liturgia, a pessoa fala mais tempo aqui no culto, depois vai emendar, digamos, na escola bíblica dominical. Aí as pessoas simplesmente vão saindo desesperadas, saindo, esvaziando a igreja com pressa, ficam na porta conversando, uma coisa inexplicável, e perdoem-me a franqueza, de uma falta de educação. Até mesmo, perdoe-me a franqueza, uma falta de respeito com quem está aqui. Sem falar no esvaziamento do conteúdo que estou pregando agora de manhã. Não há nada que justifique essa saída apressada às 10:30 da manhã, quando Deus reservou tantas coisas para nós e nós temos um compromisso aqui. Isso é algo que vai se tornando uma cultura. É que as pessoas já se acostumaram a isso, a sair com pressa. Para quê? Por que razão? Sempre, todo domingo. Às vezes, e Deus sabe do coração de cada um, às vezes é preciso mesmo. Às vezes a pessoa está muito apertada, tem que sair mesmo e rápido. Às vezes não é o caso. São 1000 compromissos que são colocados no dia do Senhor. Deus não se agrada disso. Que esta palavra de exortação, de ensino também, de admoestação, alcance o seu coração nessa manhã, meu irmão. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. E estamos vivendo um tempo de esvaziamentos dos conteúdos espirituais. Um tempo de relativização das coisas de Deus, colocando como somenos aquilo que é tão importante. Os verdadeiros crentes não podem prescindir dessas verdades, abrir mão dos valores espirituais, das coisas de Deus. Então, receba essa palavra. Não deixe de frequentar a sua igreja.
Não deixe de vir. Seja pontual. Venha sempre à casa de Deus. Você está armazenando coisas para a vida eterna.